Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jacó, eu sou do curso de Ciência da Computação do segundo período da Faculdade Pernambucana, da FAP, né? Bom pessoal, hoje eu vou falar um conceito, vou falar sobre herança, né? Vou falar sobre herança agora, certo? 10 minutinhos para poder falar sobre herança, certo? Bom, eu vou usar aqui eu vou usar a linguagem Java, né, com o Eclipse, para poder explicar a vocês um pouco sobre herança. Para vocês terem só uma ideia do que seja herança, herança é, como a própria palavra diz, é você herdar de alguma coisa, de alguém alguma coisa. Por exemplo, um filho herdou terras do seu pai. Então, o pai dele é quem deu, quem deixou as terras para ele. Ele não criou nada, ele apenas conquistou do pai dele, ou seja, foi lá e pegou do pai dele para ele. Em Java, mais ou menos, é bem parecido. Como em Java, também em C++, só que, assim, existe uma diferença entre a herança de Java e a herança de C++. Em Java, nós não aceitamos a herança múltipla, ou seja, herdar de várias pessoas ao mesmo tempo uma determinada coisa. Ou herdar, eu vou herdar de várias pessoas vários atributos. Eu não posso. Isso aí em Java eu não posso. Apenas em C++. Bom, eu vou restringir apenas a parte de herança, né? Senão eu iria aí me estender para a parte de polimorfismo. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Bom, herança, na realidade, como eu já falei, é herdar de alguma coisa certos atributos. Bom, para que você entenda a herança, você tem que entender também um pouco de classes. E aí eu vou passar um pouquinho só sobre classes. Uma classe é exatamente um corpo que contém métodos, tá certo? Variáveis e que contém também o meu construtor em Java. Bom, eu vou criar aqui um programinha para ele calcular área, certo? Para ele calcular área e calcular volume. Por exemplo, eu vou criar aqui o meu pacote, tá certo? O nome do pacote vai ser calcular área. Não, só calcular, porque aí eu vou calcular a área e calcular o volume, certo? Pronto, vou finalizar aqui. Calcular. Aqui eu vou ter, no caso, minha classe, que vai ser a classe do, vamos dizer assim, de calcular área. Área, certo? Calcular área. E vou ter uma segunda classe para calcular volume. Calcular volume, certo? Calcular área e calcular volume. Então eu vou usar aqui, por exemplo, calcular a área de um e o volume de um. Vou botar aqui o triângulo. Não, triângulo não. Um quadrado. Quadrado. E vou colocar aqui um cubo. Classe. Um cubo. E vou criar uma outra classe chamada classe executora, que vai executar. Vou colocar aqui o meu public static void main para poder executar, certo? E vamos lá, né? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Vamos lá. Bom, para calcular a área, eu preciso de quê? O que é a área? A área é exatamente o que? De um quadrado, por exemplo, é a base vezes a altura. Bom, um quadrado, ele tem as seguintes características. O quadrado ele possui a sua base e possui a sua altura, todos do tipo inteiro. Todos os dois do tipo inteiro. E um cubo, ele também possui base, altura, tá certo?
a base sua altura, certo? Como a base e a altura são iguais, então eu posso colocar aqui, no caso, para calcular o volume, como o volume é a base vezes a outra base vezes a altura, né? Então são três coisas, vai dar o meu volume, né? Bom, quando a gente vai fazer justamente a herança em Java, a gente usa uma palavra, tá certo? Que é chamada extends. Ou seja, extends, ela vai estender de uma classe para ela alguns atributos. Como por exemplo, vamos supor que eu queira usar justamente a altura e a base do quadrado. Então eu uso o extends, nome da minha classe. E aqui eu boto, como ele vai calcular, eu boto aqui o meu método public void, porque não retorna nada, calcular área. E aqui ele vai calcular minha área. Ele vai pegar isso aqui e vai fazer área recebe base vezes altura. Aqui eu vou botar do tipo double. Poderia colocar o tipo inteiro, mas vou botar double mesmo. Criei a minha área, certo? Calcular o volume, no caso do volume, eu posso ter o que? Public void volume. Para calcular o volume, vou também chamar do tipo double. O volume recebe base vezes base vezes altura. Bom, por que foi que ocorreu um erro aqui? Ele não encontrou a variável. Observe que ele diz aqui, base não foi possível encontrar a variável aqui, né? Não pode ser resolvida a variável base, nem a variável altura. Por quê? Porque eu preciso estender. De que classe? Classe cubo. Então eu uso extends cubo. Observe que o erro vai sair. Pronto. O erro saiu. Ou seja, eu agora posso ter direito à minha classe, ao conteúdo da classe cubo. E eu posso calcular. Quando eu calcular isso aqui, eu posso dizer assim, ó, criar aqui em cada uma systemout.println o volume é dos pontos mais o volume. Mesma coisa na área. Systemout.println a área é dois pontos mais área. Quando eu for executar, eu vou chamar justamente por essas classes. Ou seja, eu vou criar o meu objeto, calcular área, new, calcular área. E agora eu vou mandar ela calcular área, ponto. Vou chamar o meu método calcular área. Depois eu vou calcular o volume, calcular o volume, espaço, volume igual a new, calcular o volume. Chamar o meu método através da minha classe, através da minha variável, que diga o meu método calcular o volume. Aqui, método volume. Vamos executar para ver o resultado.
Pronto. A área é 0 e o volume é 0. Mas por que a área é 0 e por que o volume é 0? Porque eu não coloquei valores, tá certo? Quando eu não coloco valores, o Java por si só, ele entende como padrão para os tipos inteiros o valor 0, para os dos tipos string, null, ou seja, nulo. Então, vamos atribuir valores. Vamos dizer aqui que eu não preciso, observe, ir nessa aqui, alterar essa variável, essas variáveis, e aqui alterar essas variáveis, eu só preciso ir em um lugar. Quadrado, eu vou dizer que a base vale 3, a altura vale 3, consequentemente. São iguais. No cubo, a base vale 4, e a altura vale 4. Quando eu mandar rodar, vai dizer a área vale 9 e o volume é 64. Ok? Entendido então a parte de herança. Uma coisa bastante interessante em herança em Java é que todas as classes em Java elas possuem uma classe da qual ela herda alguma coisa. Eu não aprofundei por causa do tempo, né? Mas ela chama da classe Objects, tá certo? De forma implícita.